Tá. Vamos tratar da pessoalidade do reino de Deus. Nós temos algumas passagens, eu gostaria de distribuir. A Dani pode pegar 1 Samuel 16:7, por favor. O Robson pode pegar o Salmo 44, 20 ao 21. E o Geraldo, Mateus 15, do 18 ao 20. Antes de ler o primeiro, só vamos repassar aqui, né? Nós havíamos dito que o menor reduto a ser do reino é o coração. E por que o coração é importante? A gente separou essas passagens para demonstrar a importância do coração. Pode ler o 1 Samuel, por favor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Isso. Trata-se daquela passagem da escolha de Davi. Acho que foi de Davi. E Deus deixa claro de que ele não olha conforme o homem olha, né? Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Davi ele não foi eleito pela aparência dele, mas pelo coração que ele tinha, que era segundo Deus. Pode ler o Salmo. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos ao Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece o segredo dos corações? Ok. Deus ele não conhece apenas o coração, mas ele também conhece os segredos do coração humano. Aquilo que o homem acha que é segredo, Deus também conhece. E Mateus 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Certo. É do coração que parte todo o bem quanto o mal, né? Por ser o centro de controle, é dele que parte a decisão do homem em todos os âmbitos. Todas as decisões dele. É o centro realmente de controle do homem. Nesse ponto a gente tem uma pergunta. E infelizmente tem uma pegadinha aí nessa pergunta. Jesus reinava sobre o seu menor reduto? Ou seja, sobre o seu coração? Sim. Eu digo que tem uma pegadinha porque às vezes a gente faz essa distinção entre Jesus, Deus e tal, né? Mas o homem Jesus, ele tinha sim Deus como rei do seu coração. Isso a gente não tem dúvida, né? Tudo o que Jesus fazia, ele fazia dentro da vontade de Deus, dentro do reino de Deus. Se é assim, se o reino de Deus começa no coração, e se Jesus ele tem no coração o reino de Deus, como a gente consegue interpretar essas duas próximas passagens? Essas passagens são a primeira frase da pregação de Jesus, uma referida em Mateus 4:17 e a outra referida em Marcos 1:15. É só pegar o Evangelho, se você começar a ler, você vai ver quais foram as primeiras palavras de Jesus em pregação. São essas duas frases. A primeira diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Próximo o reino de Deus. E o segundo está dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A gente viu o reino de Deus, coração. Então, a gente poderia interpretar esses dois versículos da seguinte forma: dizer que o reino de Deus está próximo para Jesus é o mesmo que dizer eu estou próximo. O reino de Deus é totalmente pessoal. Por quê? Porque ele começa em um lugar, ele começa no coração. Não existe um coração vagando por aí. O coração está dentro dos homens, é o centro de controle dos homens.
é dizer a mesma coisa. O reino de Deus está próximo e eu estou próximo, do ponto de vista de Jesus. A gente vai ler umas passagens para a gente confirmar isso. Rosane, você pode pegar Marcos 9:37, por favor? A Joelma, João 14, do 7 ao 11. Você pode? E a Solineia pega Lucas 10, 16. Esta recebe a mim, e qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Ok. João. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Okay. Solineia vai ler Lucas 10, 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém. Os dois primeiros versículos, eles se referem principalmente ao fato de Jesus representa Deus. Jesus é a imagem de Deus. Então, aquele que rejeita ou aceita Jesus, rejeita ou aceita o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio reino. E o terceiro versículo, ele é ainda mais revelador. Ele demonstra uma espécie de delegação. Então, Jesus enviou os discípulos, e aí está falando para os discípulos: olha, se alguém rejeitar vocês, está me rejeitando. Vocês falam em meu nome. E se alguém está me rejeitando, está rejeitando o Pai que me enviou. Aumentou um pouquinho a cadeia, né? Então, a gente consegue sim comprovar isso, né? Jesus era o próprio reino de Deus. O reino de Deus tem um caráter totalmente pessoal em Jesus. E as pessoas que o recebiam diretamente esse reino de Deus. Elas tinham ainda a opção de rejeitar. Mas de qualquer forma, não altera, né? Era Deus que elas estariam rejeitando ou não. Olhando dessa forma, a gente pode ter aí a revogação, ou a gente tornou sem efeito uma das mais importantes leis da natureza. Quem consegue chutar qual é a lei da natureza que restou revogada? Que foi totalmente revogada com esse pensamento de que o reino de Deus era Jesus. Ou o reino de Deus sou eu mesmo rendido a Deus, né? Tá bom, É isso mesmo, gente. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Nós não temos essa lei da natureza, uma das coisas mais básicas. Mas nesse caso, nós temos dois corpos ocupando o mesmo lugar. Nós temos Jesus como homem e temos o próprio Deus. O reino de Deus em Jesus. É lógico que o Pai é espírito e o homem é carne. Mas é só realmente para trazer essa impressão de que nós homens, por alguma espécie de trauma, por insegurança, nós acabamos fazendo sempre distinção quando
Eu faço alguma coisa e Deus faz alguma coisa. Inclusive, a gente vê essa marca de trauma em Paulo. Paulo, quando ele escreve lá que não falo eu, aliás, não fala o Espírito, mas eu que estou falando, ele está fazendo essa distinção. Muito clara. E o homem, ele se adaptou a fazer isso. Então, ele divide realmente. Olha, quando você sente aquela confiança, ó, você pode, eu falo, Deus que fez isso. E aí, às vezes, eu estou meio inseguro. Olha, eu estou falando, mas estou falando por mim, né? Não sei o que Deus acha sobre isso. Só que o reino de Deus, no coração humano, ele torna desnecessário isso. Não do ponto de vista simplesmente de você comunicar uma coisa, mas de você ter essa insegurança. Porque você, dentro do reino de Deus, e o reino de Deus incidindo dentro do seu coração, você não tem mais essa distinção entre dois corpos, dividir duas coisas. Não. Jesus é a prova de que o que ele fazia, era o Pai que fazia. Ou ao contrário, quando o Pai fazia através de Jesus. Ficou a mesma coisa. Nós cremos que um dia isso ainda vai acontecer conosco. Amém? Não vamos precisar mais de distinções. A gente respeita muito, né, uma palavra profética, por exemplo. Em geral, ela é cercada de um ambiente mais místico, né? De vez em quando ela é, de vez em quando não. Mas imagina isso sendo feito no cotidiano, né? Quando eu falo com alguém, quando a gente conversa, quando a gente está junto, né? Ter essa referência de que ele é o reino de Deus, né? Ele representa o próprio Deus, e eu represento, e a gente consegue juntos ter comunhão. Isso é maravilhoso. Aí a gente vai fazer um terceiro e último adendo, que não é o nosso tema. A gente precisa relembrar uma das lições mais básicas do cristianismo. Uma das coisas que a gente ouve lá no comecinho, quando a gente está iniciando, né, na fé. Que é a necessidade de nós nascermos de novo. Hebreus chamaria essa mensagem de leite. Lembra lá de Hebreus que fala que às vezes a gente não consegue ter um alimento mais sólido por conta de ter que nos voltarmos sempre ao leite. Porém, infelizmente, o leite é necessário. Muitas vezes nós nos voltamos ao leite. Eu acho que não tem problema de nos voltarmos, contanto que nós prossigamos a partir daí. E a gente não vai ler João 3, mas ele conta a história de Nicodemos. Nicodemos é um dos principais lá de Israel. Ele chega para Jesus à noite, com um pouco talvez de vergonha, de se apresentar durante o dia. E aí ele começa a falar com Jesus. Leia essa passagem depois, você vai perceber que ele começa a fazer toda uma introdução para falar com Jesus e talvez perguntar o que ele tem lá interesse. Só que antes dele terminar a introdução, ele nem chegou a fazer qualquer tipo de questionamento ou pergunta, Jesus já cortou o papo, né? Ele já foi no âmago da questão. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. E aí, 2 versículos adiante, Jesus fala de novo, só que ele muda o termo. Ele diz que se alguém não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, para nós, a regra se aplica. Se nós não nascermos de novo, se nós não tivermos essa renovação, nós não vamos conseguir ver o reino. Se a gente pensa que o reino está no irmão, no coração, ele começa ali pelo menos, a gente pensa que a gente não vai conseguir ver o reino de Deus no irmão. Já é uma coisa. A segunda coisa é, não vou conseguir entrar no reino de Deus, não vou conseguir render o meu coração sem o novo nascimento. Não é tema do nosso curso, mas é uma coisa que devemos buscar, né? Pessoalmente precisamos buscar. Sempre essa renovação para que a gente consiga tanto enxergar quanto entrar no reino de Deus. Ok. A sinergia do reino de Deus. A submissão do reino dos homens ao reino de Deus
produzirá ao menos dois grandes efeitos. O primeiro efeito que essa submissão vai gerar é que nós seremos capazes de sermos canais adequados ao poder de Deus. Porque seremos reino de Deus. Eu vou pedir para essa ala aqui ler, depois eu peço para outra ala ler. Robson, pega Mateus 11:11, por favor. O Tiago, João 14:12. E a Dani, 1 Coríntios 4:20. Em verdade vos digo, entre os nascidos da mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O reino do céu, o reino de Deus consiste não de palavras, mas em poder. Ok. O primeiro versículo diz sobre João. João foi o último profeta que se diz do Velho Testamento, né? Ele é um profeta moda antiga, né? E ele trazia ao mundo realmente essa sensação de que o reino de Deus está próximo mesmo, né? E essa era a pregação dele. E João, a gente não tem dúvida, né, de que nessa qualidade de servo, de profeta de Deus, ele trazia Deus para o meio do povo, né? Agora imagina que a Bíblia está dizendo que o menor no reino do céu será maior do que João. Só vou parar um minutinho só para explicar a sinergia, se é que alguém não entende a palavra. A sinergia quer dizer o seguinte, que a colaboração de dois ou mais elementos gera uma energia maior do que aquela que poderia ser gerada pelos elementos separados. Então é como se 1 mais 1 fosse igual a 3. Por essa junção, essa energia que se junta nesses dois elementos. Tá? Então esse é o significado de sinergia. Voltando. Então o menor no reino de Deus será maior do que João. Quem de nós pode ser um dos menores do reino de Deus? Né? Se todos, então todos poderemos trazer ao mundo o reino de Deus de uma forma mais ampla e mais abrangente do que o próprio João. É isso que a Bíblia diz. No segundo versículo, Jesus mesmo está dizendo que os discípulos farão obras maiores do que a dele. Eu não consigo imaginar uma obra maior do que as que Jesus operou. Ele fazia de tudo, um pouco. Né? E mesmo assim ele está dizendo que os discípulos farão obras maiores. Quando a gente vê o último versículo, Paulo dizendo que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, nós vemos que o reino de Deus extrapola o coração. A gente tinha falado até então do coração, que é o primeiro, é o reduto, é o principal. Mas ele extrapola a palavra, né? Extrapola o coração, extrapola eu só falar, olha, eu estou no reino de Deus, né? Eu faço parte do reino de Deus. Extrapola isso. O reino de Deus consiste em poder. Esse poder que a gente já viu acenando nos outros dois versículos. Então isso é possível? É possível. É isso que a Bíblia diz sobre essa submissão do homem a Deus. É isso que pode acontecer. Tem uma passagem num livro do C.S. Lewis que diz que quando nós olhamos para os primeiros cristãos lá de Atos e pensamos por que nós não somos como eles, a resposta é de que nós nunca, na realidade, tivemos essa intenção com sinceridade. Então a gente pensa, mas a gente nunca de verdade pensou, não, eu vou ser isso. Nunca foi um objetivo.
Mas eu acredito que, à medida que nós adentrarmos neste reino, há de crescer em nós mais coragem, né? Lembra também de uma passagem que Paulo fala que alguns discípulos, algumas outras pessoas, por verem ele pregando, também pregavam Jesus? Porque viam ele pregando? Então pode ser, eu não sei, mas que isso também aconteça, né? Que o desenvolvimento do reino de Deus em um ou outro que está mais próximo de nós, isso faça com que nós criemos mais vontade e mais necessidade de buscar a mesma coisa. Pode ser que isso aconteça, né? Eu não sei qual é o caminho que Deus vai adotar para que isso aconteça. O segundo ponto da sinergia do reino de Deus vai ser a expansão do reino, que será exponencial. Se eu entendo bem a palavra exponencial, eu poderia dizer o seguinte, que 3 mais 3 é diferente de 3 vezes 3. Tá? É isso, não vai ser uma conta de somar, vai ser uma multiplicação. O reino de Deus vai se multiplicar, ele não vai apenas se somar. É isso, Robson? Rosane, você pode pegar o Marcos 4, 30, 32 e a Joelma, Mateus 13, 33, por favor? De novo ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é mais pequena que todas as sementes sobre a terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ok. No primeiro versículo, nós temos a imagem da semente de mostarda. Aquela menorzinha das sementes, eu ainda não vi, não tive a oportunidade de ver a semente, mas deve ser realmente pequena, né? Está dizendo aí que é a menor das sementes. E que cresce de uma maneira que até as aves podem fazer ninho nessa planta. Então, Jesus está comparando o reino de Deus a isso. A uma semente que, apesar de pequenininha, vai crescer de um jeito tão extraordinário, que vai permitir outras coisas. Da mesma forma, essa sinergia do reino de Deus, dessa submissão, vai fazer com que o reino se expanda de uma forma que não vai ser só um cálculo. Vai ser espontâneo e vai ser abrangente essa expansão do reino. Na segunda, a gente também tem a imagem do fermento. E o fermento é aquilo, né? Antigamente a minha mãe fazia o pão de Cristo, né? E ele ficava, não sei quanto tempo, para mim era uma eternidade. Ele ficava crescendo uma eternidade. 3 dias. 3 dias. Mas era interessante, porque a massa era pequena, ela colocava uma massa pequenininha lá e tal, e aí ia crescendo, 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 e daqui a pouco tinha um pão gigante na forma. Não, às vezes não cabia na forma, ficava aquelas dobrinhas, né? Então, a mesma imagem Jesus utilizou para falar do reino. Que é como uma mulher pega um tanto de farinha de trigo e coloca o fermento. E aquilo vai levedar. O levedar vai crescer, vai aumentar, de uma maneira que a simples explicação não faz muito sentido. Né? De olhar, a gente se espanta. Você pode ter uma explicação científica, mas não deixa de, para mim, pelo menos, ou para nós, ser espantoso. Né? Como isso acontece. Da mesma forma, o reino de Deus, ele tem esse poder de expansão que supera a expectativa humana. Por fim, o último tópico, a maravilhosa vontade de Deus. Nós temos algumas perguntas.
E eu vou dizer que essas perguntas, elas pertencem aos homens vaidosos. E aí a gente vai explicar por que são homens vaidosos. Eu não sei se incomoda vocês de alguma forma, mas vamos ler as perguntas para a gente entender. Se o homem se submeter ao reino de Deus, ele terá sua vontade anulada? Para você é cômodo pensar numa vontade anulada? Para mim não é cômodo pensar assim. Não é cômodo. Bom, a segunda pergunta. Por que Deus deu livre-arbítrio ao homem, se no final de tudo, tudo vai ter que ser feito conforme a vontade dele? Tá bom, ó. Pode escolher aí, ó. Escolhe escolhe sobre, sei lá, um carro X e um carro Y. Você escolhe. Não, mas esse não. Você vai escolher outro. Não sei se faz muito sentido. Então, incomoda. Incomoda pensar que pode ser que a sua vontade, de qualquer forma, não vai valer nada, porque Deus vai fazer a vontade dele sem mais rodeios. Eu não sei se eu estou instigando a vaidade em vocês. Não sei se isso era um questionamento que vocês fariam normalmente, mas é incômodo. Eu acho incômodo. E por fim, ainda há ou haverá espaço para a vontade humana no reino de Deus? Bom, são essas 3 perguntas. Para tratar as 3 perguntas, a gente tem esses 3 pontos aí, que a gente vai trabalhar parcialmente, né? Parcialmente eu estou dizendo porque o ponto A eu me recuso a falar sobre ele por conta de que ele tem a ver com experiência e não com descrição. Então, quando a gente lê Romanos 12, 2, a gente vai ler lá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós já ouvimos muito esse versículo, mas ele, de fato, ele não pode ser palavra apenas. Se você não experimentar que a vontade de Deus é boa, não importa o que o outro vai falar sobre a vontade de Deus. Para você não vai ser boa. Você precisa experimentar essa vontade. Então, não vou ficar descrevendo, não vou ficar provando por A mais B que a vontade de Deus é boa. Nós precisamos entrar nisso para experimentarmos. Mesmo que você faça o que você não quer. Tudo bem. Vamos para o ponto B, para a gente ter mais clareza. Deus, ele não quer anular ou neutralizar a vontade humana. Eu vou pedir para a Rosane ler esses versículos, por favor. É Mateus 25, do 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que eu ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor,
Eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado. Uma parábola bastante conhecida, mas a gente vai abordar ela de acordo com esse ponto, que Deus não quer neutralizar a nossa vontade, a vontade humana. No começo da passagem, a gente lê que o Senhor, Ele deu as moedas, os talentos para os seus servos e saiu. Em nenhum momento na parábola diz que o Senhor deu algum tipo de instrução para os servos. Ele deu dinheiro, pediu para cuidar, mas não deu nenhuma outra instrução. Não falou: olha, eu vou sair, mas você pega esse dinheiro e faz isso, isso e isso. Ou faça tal coisa com esse dinheiro. Ele não explicou. O que ocorreu? Os servos daquele senhor, a fim de agradá-lo, provavelmente pensaram: nossa, eu tenho aqui esse dinheiro, eu poderia utilizar esse dinheiro a fim de conseguir tal coisa, tal benefício. Não seria bom ter o Senhor chegando e eu podendo apresentar uma coisa maior do que aquilo que Ele tinha me dado? Seria maravilhoso. Imagino eu que os servos tenham pensado dessa forma. Mas ainda assim que o Senhor tivesse falado o que eles deveriam fazer, a gente vai ver depois que havia uma liberdade para que eles escolhessem o que fazer com o dinheiro. Então, os 2 primeiros servos, eles tinham um intuito de agradar, de agregar valor àquilo que eles já tinham recebido. Agregar valor para o Senhor deles. Agora, quando ele vai tomar conta do terceiro servo, aquele que enterrou o talento, a gente vê o seguinte: quando o servo dá aquela explicação por que não fez nada, aí sim o Senhor ele dá uma sugestão. Então, parece que ele não tinha dado a sugestão antes, ele está dando agora. Então, por que você pelo menos não deu valor aos banqueiros? Não traz para vocês a mesma impressão de que eles tinham liberdade para fazer o que eles quisessem com aquele talento? É isso. Então Deus, Ele é riquíssimo em tudo, né? Quando ele fez a criação, Ele falou: nossa, boa criação. Ele é riquíssimo, muito mais rico, não financeiramente, mas tudo, intelecto em tudo, do que o homem. Então, vamos pensar no seguinte, que você queira pintar a sua casa. Você chama a sua esposa e fala: escolhe aí uma tinta para a gente pintar a casa. Aí ela vai e tal, pesquisa: não, eu vou pintar de verde. Vamos pintar de verde? Você não queria muito bem verde, não era muito essa opção, né? Você vai tentar convencer: não, mas o verde, vamos pintar de outra cor, amarelo e tal. Só para você ter uma imagem disso. Se fosse Deus, e se o governo de Deus estivesse nesse homem, quando Deus chamou o homem: ó, vamos pintar aqui, que cor que a gente pinta? E ele falasse: olha, vamos pintar de azul. Deus ia falar: é linda essa cor. Mas se o homem tivesse escolhido verde, Deus ia falar também: nossa, essa cor é linda demais. E se ele tivesse escolhido amarelo, ele ia falar: nossa, mas não podia ter escolhido uma cor melhor. Isso quer dizer que a riqueza em Deus, ele amou, ele gostou daquela criação que ele fez. Então o homem alinhado, ele não é só um reprodutor da vontade de Deus. Da vontade de Deus cirúrgica, aquela que ele fala: ó, faça isso, daí eu vou fazer isso.
Ou então perguntar para Deus. Deus fala, escolhe uma cor. Ah, Senhor, mas qual é a cor que o Senhor quer? Não é isso. Não era essa a relação que a gente via com Adão. Dai o nome aos animais. Beleza, girafa, gorila, macaco. Beleza de nome, tá ótimo, vamos chamar assim. Então, há espaço, respondendo a terceira pergunta, para a vontade humana, mas a vontade humana submetida conscientemente à vontade de Deus. A vontade de Deus não está fechada. Você, dentro do reino, você tem essa flexibilidade. Eu digo o seguinte, inclusive, se Deus, provavelmente ele não pode ser surpreendido. Você não pode surpreender Deus. Surpresa! Né? Mas se Deus talvez pudesse fazer isso, ele gostaria de ser surpreendido. Ele gostaria de receber, como talvez o Senhor o Senhor dos talentos, que deu os talentos, ser surpreendido, o servo chegar até ele e falar, olha, eu consegui mais. Ele, nossa, que legal. Lembra da primeira aula, quando Davi deu a ideia de construir a casa? E a gente tinha aquela leitura, e aí o Maurício Bronzato deu uma outra. É aquele tipo de sensação que parece que Deus quer ter. Nossa, mas você quer construir uma casa para mim? Que bacana! Só que se você, talvez você não vai conseguir. Mas, olha, foi excelente a sua ideia. Você falou da leitura do Maurício e também ele chamou atenção para um versículo aqui que eu acho que a gente conhece a passagem, mas é muito surpreendente isso, né? Que vieram 10 leprosos clamando para Jesus, né? E Jesus falou assim para eles, vendo, né? Disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Eles fizeram o que Jesus falou, né? Vão e mostrem aos sacerdotes. Os 10 foram. Só que um, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, dando graças. E era um samaritano. E Jesus falou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Os outros 9 estavam onde Jesus tinha mandado eles irem, né? Eles estavam fazendo o que Jesus tinha falado, vão, né? Só um voltou. E ele, quer dizer, ele não fez exatamente aquilo que Jesus, ele, num primeiro momento fez, né? Mas depois ele teve a vontade, a autonomia, né? E excedeu, né? E voltou. E Jesus falou: mas e os outros 9? Os outros 9 continuaram fazendo o que o Senhor tinha mandado fazer. Interessante, né? Muito mesmo. E olhando para o outro lado, poderia ser uma surpresa para Jesus, né? Mas você voltou, que legal, né? Deus tem essa riqueza de personalidade. Pobres somos nós, que pensamos que a vontade de Deus é pobre também, né? Por isso que é difícil falar se a vontade é boa, perfeita e agradável, porque ela é tão rica, né? Se a gente não experimentar, não tem o que se falar sobre ela. Eu não consigo ver. Agora, o último ponto, se a Joelma puder ler, que é Mateus 18, do 1 ao 6. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí está dizendo que quem é o maior no reino dos céus? Os humildes como crianças. Vamos usar um exemplo que eu acho que deixa muito claro
qual é o coração, como o nosso coração deveria receber essa vontade de Deus. Eu usei o exemplo da Sueli, eu acho que ela não vai se importar. A Sueli tem 3 filhos. 2 com a mesma idade, 3 anos e meio, acho, que eu já perguntei de manhã, e um de 8 anos. Suponha que esses filhos, de brincadeira, ou naqueles acessos de raiva de criança, né? Eu não quero mais vocês aqui. Eu quero fazer o que eu quero. E aí a Sueli e o Vitor decidem, vamos fazer o seguinte, vocês podem administrar isso aqui, fica com essa casa aqui que a gente vai viajar. A gente não aguenta mais, vamos lá. E deixa os 3 meninos tomando conta da casa. Imagino eu que nas primeiras 2 horas eles não tenham nenhum tipo de problema. Eles vão ligar a televisão, ou vão ligar o videogame, e vão ficar lá brincando com os brinquedos deles. Mas vai acontecer um problema. Assim que pintar alguma necessidade, por exemplo, fome, aí o negócio vai começar a pegar. Aí vai apertar. E agora? Vamos ter que comer. Né? Um de 8 e 2 de 3. Vamos ter que comer. E agora? Talvez comecem a comer as coisas mais fáceis de comer, né? Beber leite, salgadinho, Cheetos. Vai acabar, e aí a gente vai comer o quê? Não, alguém vai ter que ir no mercado. Né? Alguém vai ter que pegar dinheiro. E aí, onde a gente arranja dinheiro? Vai começar a entrar em causa aquilo. Porque criança não consegue administrar dessa forma. Não consegue administrar uma casa sozinho. Agora, qual é o mal, ou qual é a vergonha que existe em que o João Vitor que é o maior, pegue o telefone e ligue para os pais e fale: pai, mãe, eu não consigo administrar essa casa. Ele não vai falar administrar essa casa, mas eu não consigo ficar sozinho. Qual é a vergonha dessas crianças pedirem socorro, né? Ligarem, volta, porque a gente não consegue sem vocês. Qual que é a vergonha que existe nisso? Qual que é o problema que existe nisso? Nenhum. Elas reconhecem simplesmente que elas não conseguem ficar sozinhas sem os pais. Agora, o mesmo coração, Deus exige para o reino de Deus que nós tenhamos. Né? Essa mesma humildade. Senhor, o reino que eu tenho, eu não consigo administrar. Eu não consigo lidar com os meus pensamentos, com o meu coração, não consigo lidar com a situação da minha família, ou do meu trabalho, ou da minha empresa, eu não consigo lidar. Por que no nosso caso, existe vergonha, e no caso das crianças não? A gente provavelmente imagina que a diferença que nós temos em relação a Deus é menor do que uma criança em relação a um adulto. Porque só isso explica. Né? Como se ele não estivesse tão distante de Deus quanto uma criança estaria distante de um adulto. Estou muito mais distante em nível de capacidade do que uma criança de um adulto. Só que a gente enxerga a vergonha, muitas vezes, na nossa situação. E aí a gente não quer abrir mão da vontade, da nossa vontade. Porque a gente se acha suficiente para conseguir lidar com a situação. Então, quando nós lemos que o maior no reino dos céus vai ser aquele que é humilde como uma criança, a gente com certeza pode ter em mente aquele homem que se rende a Deus, porque simplesmente ele não consegue fazer as coisas sozinho. Eu não consigo, Senhor. Está aqui o meu reino, porque eu não consigo administrar o meu reino. Ele é teu. Então, essas 3 perguntas do homem vaidoso, elas precisam cair por terra por conta disso que nós lemos. E será maravilhoso se isso acontecer. Né? E já que a gente tem um pouquinho de tempo, eu só vou passar um pedaço de um videozinho, tá? Pra gente. Deixa eu só pegar aqui.
Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Já sei. Mas agora, ou você será expulso da... Vou iniciar o vídeo. Você não estava querendo ficar lá, estava? É claro que não. É que é bom ficar ao ar livre e o ar puro e tudo mais. É a partir daí, tá, gente? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Outra vez, o reino do céu é igual a um mercador em busca de boas pérolas. Tudo de mim, se eu pudesse, daria para a pérola poder segurar. Nada é melhor, nem dá pra comparar com a joia que eu vou pegar. Mais clara que o sol, brilhante também, mais pura que o ouro, eu sei. É o reino de Deus, joia rara ele é a vida com Deus, com fé. Tudo que eu tenho nada vale pra mim, depois que a pérola eu vi. Não vou descansar, nem tampouco dormir, se não a possuir. Não vou mais sorrir, pois é o reino de Deus para mim. Vou juntar o que eu ganhei na vida, pois a pérola rara eu achei. Tesouros eu trago sem hesitar, por uma pérola eu vou trocar. Tudo que eu tenho nada vale pra mim, depois que a pérola eu vi. Não vou descansar, nem tampouco dormir, se não a possuir. Não vou mais sorrir, pois é o reino de Deus pra Eu tenho que ir embora, Sarah. Mas, Davi, ele não terminou. É que eu não quero ouvir mais nada. Davi, o que houve? Eu tenho que abrir mão do que eu tenho? É o que ele está dizendo. Que eu tenho que abrir mão de tudo e segui-lo. Davi, você sabe que ele ensina a verdade. Mas eu tenho trabalhado duro, Sarah. Eu trabalhei 10 longos anos. Meu trabalho é a minha vida. E ele vale mais do que o reino do céu? Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não posso, Sarah. A intenção de passar esse vídeo é principalmente demonstrar que não existia tristeza nessa ação de trocar o que se tem pelo reino de Deus, né? Apesar da música ser um pouco lenta, não era uma música triste, né? Era uma música alegre, de alguém que encontra um bem muito maior
e resolve deixar todas as coisas por aquele bem maior. Deus não exigiu que nós deixássemos todas as coisas, né? Eu acho que aquele rapaz, ele entendeu errado a mensagem. Porém, mesmo que Deus estivesse falando, abandona tudo, ainda assim o homem sairia no lucro. Porque é para aquilo que ele foi criado, né? Deus projetou isso, né? Aquela é a vontade de Deus, é a perfeita, boa, perfeita vontade de Deus, e agradável, né? É isso, gente. Da minha parte, termino aqui. As referências estão aí. Quem quiser se aprofundar no tema, não sei se vai se aprofundar ou não em relação ao que a gente já falou, porque o tema dos livros não são exatamente esses, a não ser o último. O último é bem didático. Então, só vou fazer um comercial desses livros, não um comercial, mas acho que é importante para esses dias. O primeiro e último livro, O Problema do Sofrimento e a Conspiração Divina, são bem mais didáticos, são bem mais teóricos, vale a pena ler. Só que os 3 livros do meio, eles são livros basicamente de ficção. A batalha final não tanto, mas ele demonstra um mundo maravilhoso, né? Um mundo de fantasia. Por que isso é importante? Tem alguém que disse que entre o sonhador, aquele que é fantasioso, e o racional, quem tem mais possibilidade de ficar louco é o racional. Por quê? Porque a mente do sonhador, ela é como uma bexiga no céu. Ela navega, né? Ela está solta. Enquanto o racional, ele tenta colocar o céu dentro da cabeça. Ele tenta entender tudo de tudo e enfia aquilo na cabeça e a cabeça não aguenta. Então, se fosse para alguém ficar louco, ficaria louco o racional e não esse sonhador, essa pessoa que busca a fantasia. Então, no reino milenar messiânico, com certeza nós teremos acesso a situações inusitadas, como aquele pessoal que vai atravessar a parede, por exemplo. Parece uma coisa incrível para a gente pensar. Mas a nossa mente tem que começar a se adaptar a coisas incríveis. Porque vai ser uma situação e uma época muito diferente. Então, por isso eu coloquei na referência, porque são livros que me ajudaram bastante a ter esse lado mais sonhador, né? Mais fantasioso. Certo. A gente vai fazer um intervalo de 7 minutos e meio, para não ser injusto, porque a outra turma teve 7 minutos e meio. Então essa turma também precisa ter. Para ir ao banheiro, não vai ter café, é só banheiro mesmo, esticar as pernas. Tá? Até mais.